Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História do Recife, e é com grande alegria que nós estamos retornando para o nosso segundo semestre letivo pelo Educa Recife, e nós vamos trabalhar aqui mais uma vez, especificamente com as turmas da Educação de Jovens e Adultos, essa galera aí, gente boa, e especificamente também as turmas do módulo 4. Hoje nós contamos com a ajuda da Vanessa, nossa intérprete de Libras, que está aqui, ó, no cantinho, olha ela aqui. Tchauzinho aí, Vanessa. Vanessa, junto com toda a equipe de intérprete de Libras, nos ajudam para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas, porque acessibilidade e inclusão são questões muito importantes, né? E são questões que fazem parte da preocupação aqui do projeto do Educa Recife. Então, sem muitas delongas, porque a gente sabe, nossa aula é curtinha, temos somente 15 minutos, então a gente vai hoje iniciar esse segundo semestre falando sobre movimentos sociais. Então a gente vai retomar essa discussão sobre movimentos sociais. Então, ó, a gente vai começar aí assistindo um vídeo, né? Vamos começar assistindo um pequeno vídeo, então eu vou adiantar aqui. Dá-lhe o play aí, vai, já apareceu aí. I'm gonna need you to repeat after me. We are so powerful. We are so powerful. We are so powerful. Então, a gente tem aí um áudio em inglês, mas a gente vai dizer o que é que o pessoal estava mostrando. Então, o vídeo, vamos lá, tem algumas perguntas aqui, ó. O que o vídeo nos mostra, certo? A gente vê aí no vídeo, né, uma manifestação onde a gente tem várias pessoas reunidas ali com cartazes, né, exigindo algumas demandas e ali com palavras de ordem. Então, por que é que aquelas pessoas estão na rua, ou nas ruas, né? Ali é um vídeo que mostra, certo? Já respondendo as perguntas, mostra um protesto que foi realizado lá nos Estados Unidos a partir de um grupo, né, que ficou conhecido como Black Lives Matter, que o Vidas Negras, né, importam, em decorrência, né, de um episódio que aconteceu lá nos Estados Unidos, que foi o assassinato do George Floyd por um policial, né, lá nos Estados Unidos. Isso desencadeou uma série de movimentos de protesto, né, onde as comunidades negras, né, lá nos Estados Unidos saíram para as ruas para protestarem contra o assassinato e contra o racismo, né, que ainda se manifesta de forma presente na sociedade norte-americana. Então, a partir disso, a gente tem aqui uma outra pergunta. Em nossas comunidades, a gente vê movimentos como esse dos vídeos. Vocês, recentemente, aí, ou em algum momento, vocês têm presenciado na comunidade de vocês manifestações sociais por demandas, né, das suas comunidades? Será que a gente, vez ou outra, até quando vai para o trabalho, a gente não encontra grupos protestando nas ruas da cidade do Recife? E o que é que esses grupos eles anseiam, né? O que é que eles pedem para as autoridades, né? A gente deve lembrar, há pouco tempo a gente teve a tragédia em virtude, né, das chuvas, né? E recentemente a gente ainda tem algumas pessoas que vez ou outra eu pelo menos escuto, né, no rádio, quando venho para o trabalho, ou vejo na televisão, nos telejornais, notícias, né, de gente indo para as ruas para solicitar aí ajuda do governo, né, em decorrência, né, dessa questão dos eventos. Então, a gente está tendo um probleminha técnico aqui com o retorno do som, mas vamos lá. Então, nesse sentido, a gente vai tentar entender por que é que a população, em algumas situações, ela resolve sair às ruas para protestar. Então, por que é que em alguns momentos a população
resolve sair para as ruas para protestar. Então, a gente vai tentar resolver e responder essa questão. Então, nesse sentido, né, vamos adiantar aqui a nossa aula. Qual a finalidade dessas manifestações, né? Por que é que a gente tem essas pessoas indo para as ruas e por que é que elas se manifestam? Por que é que elas saem às ruas em protesto, organizadas, né, em grupos de manifestantes? Então, a gente pode definir, por exemplo, a gente pode dizer, por exemplo, né, que uma das razões para isso é que essas pessoas elas desejam a construção de uma nova sociedade mais justa e modificada. No seguinte sentido, quando alguém parte para a rua para protestar, é porque está incomodado, incomodada, né, com uma situação que tem ali lhe atingido de alguma forma, lhe prejudicado de alguma forma, né? Então, por exemplo, às vezes acontece de choveu, aí abrir um buraco em um determinado local e aquele buraco ele vai aumentando de tamanho, certo? E vai enchendo de água. Os carros que passam na rua, eles vão caindo no buraco, vão prejudicando ali, por exemplo, pneu, né? Suspensão, ou às vezes um camarada de moto, alguém de bicicleta, às vezes até alguém andando mesmo, que passou ali, não viu, não teve como desviar, aí cai dentro do buraco, né? Então, para resolver a situação, o pessoal se cansa, né, e resolve fazer um protesto para chamar a atenção das autoridades competentes para que estejam ali resolvendo aquele problema. Então, geralmente, as pessoas, quando saem às ruas, não saem às ruas por qualquer situação, qualquer motivo. Geralmente, qualquer motivo aleatório. Elas saem visando, né, a melhoria da qualidade de alguns serviços, ou visando, né, obter alguns direitos, né, que elas julgam possuírem. Então, mais via de regra, os protestos, as manifestações, todos eles desejam, né, a promoção do direito, né, a promoção de uma sociedade mais justa. E vale a gente diferenciar. Existem aqui conceitos diferentes, né, movimentos sociais e manifestações sociais. Então, qual a diferença aí entre os movimentos sociais e as manifestações sociais? Então, a gente, via de regra, a gente pode dizer, né, que uma possível definição do que é movimento social, são ações sociais coletivas de caráter sociopolítico e cultural que viabilizam distintas formas da população se organizar e expressar suas necessidades. Então, vamos imaginar, o pessoal ele está lutando aí por moradia, então vai se formar um movimento que vai lutar por moradia mais digna. Outro grupo, ele acha, né, que a comunidade negra, por exemplo, no seu bairro, ela está sendo muito vítima, né, de ações de racismo. Então, vai se organizar um movimento social de negros ali contra essas práticas racistas, né? As mulheres de um determinado local, elas desejam a construção de uma maternidade ou de uma creche para poderem deixar seus filhos, né, e irem trabalhar mais tranquilas, né, ingressando no mercado de trabalho. Então, elas organizam um movimento ali pela criação, né, de creches. Mas isso seria, né, o movimento social, ele traz esse caráter, um caráter político, né, um caráter de reivindicação por melhores condições de vida, né, e por direitos, né, que são legítimos para essas classes, né? Já as manifestações sociais são as formas de protesto usadas pelos movimentos sociais. Então, numa manifestação social, por exemplo, por moradia, um movimento social por moradia, uma manifestação possível seria, por exemplo, a ocupação de territórios, né, ali, de espaços, né, onde a gente tem ali moradias abandonadas que poderiam ser reutilizadas. Então, o pessoal ocupa aquele espaço, ou ocupar um terreno, né, exigindo ali que a prefeitura, ou o governo do estado, ou até mesmo o governo federal, ele atue ali, construindo, né, casas populares para a população, né, para aquele grupo, né, casas populares para a população, ficou estranho, mas veja, faz parte. Então, nesse sentido, o que é que a gente tem? A gente tem que o movimento social ele tem um caráter político,
reivindicativo, né, de luta. A manifestação social é a forma como esse movimento social ele vai se dirigir à comunidade, exigindo que as suas demandas sejam atendidas, certo? Espero que vocês tenham entendido aí a definição. Mas vejam, então as lutas sociais no Brasil e no mundo, elas vão refletir um contexto aí, ó, de ocorrência de grandes transformações socioeconômicas e que não incluíram todos os setores da sociedade, principalmente os chamados grupos minoritários. Que tem uma questão interessante aí para a gente colocar, que alguns desses grupos minoritários, eles não são minorias, eles são até a maioria da população. Se a gente citar, por exemplo, o caso, né, do movimento negro, a gente tem, por estatísticas, né, que os pretos e pardos no Brasil, eles são maioria da população, algo em torno de 54% da população, mas são colocados dentro desses grupos minoritários. Mas por quê? Porque são minoritários no que diz respeito à questão da obediência aos direitos que essas pessoas possuem. Então, uma coisa hedionda como o racismo, por exemplo, ainda é uma mazela que atinge, né, a nossa sociedade. Então, em pleno século XXI, nós ainda temos que ter, numa sociedade como a nossa, como a brasileira, pessoas lutando para combater essa prática tão odienta que é o racismo, certo? E que atinge aí não uma minoria, mas a maioria da população brasileira. Haja vista, como a gente disse, a maioria da população é formada por pretos e pardos, ok? Então veja, esses movimentos sociais, eles têm sua origem, né, vinculada às formas como os grupos se organizam e como se organizaram, né, na busca de suas demandas para superarem as formas de opressão do Estado. Porque o Estado ele pode atuar também como um instrumento de opressão, certo? Então, a gente observa, por exemplo, há um tempo atrás a gente teve uma manifestação de rua, o pessoal foi para a rua em protesto, e quando um grupo chegou ali na região onde a gente tem a ponte da Guararapes, né? Então foram recebidos ali com uma ação bem truculenta, né, da PM, e o saldo disso foi, por exemplo, o fato de que um camarada ali naquela ação ali, ele terminou perdendo a visão de um olho, certo? Então, isso é uma forma como o Estado ele pode se manifestar como um instrumento de repressão, né? O pessoal estava ali de forma pacífica e terminou sendo recebido ali na base do gás lacrimogêneo e bala de borracha. Não tá correto isso daí. Essas ações têm que ser revistas. Então, isso é um exemplo. Mas quais são essas demandas, né, da população? São demandas de ordem política, sociais e econômicas. E, nesse sentido, a gente tem aí uma lista de movimentos sociais, né, que a gente pode apresentar para vocês. Então, só retomando isso aqui, por exemplo, questões políticas, questões de igualdade jurídica, né, que é tudo definido aí pela legislação, certo? Questões sociais, como por exemplo, e econômicas, como por exemplo a questão do oferecimento, né, de moradia digna para toda essa população, oportunidade de emprego, certo? Então o pessoal sai muitas vezes lutando para atingir essas demandas, né? Mas vejam, dentre os tipos de movimentos que a gente possui aqui no Brasil, e um detalhe, só é necessário que a gente tenha toda essa quantidade de movimentos, porque se existe gente na rua reivindicando, é porque o Estado, que deveria oferecer essas condições mínimas aí, ou condições satisfatórias para a população, não oferece, de forma que a população tem que se mobilizar para cobrar isso do Estado. Então veja, nós temos o movimento ambientalista, nós temos o movimento LGBTQIA+, certo? O movimento negro, nós temos o movimento feminista, nós temos, aí só a título de exemplo, né, o movimento de luta pela terra e o movimento indígena. Então a gente tem aqui, ó, gente, alguns exemplos de grupos, né, que se organizam por setores, né, ou por afinidades, né, ou por demandas, né, ideológicas, políticas, econômicas, sociais. Então cada um desses grupos aqui vai atuar na sua área, exigindo do Estado, né, o oferecimento aí de condições mais dignas para a classe que eles e elas representam. Então, isso foi uma aula
introdutória aí para a gente entender a questão dos movimentos sociais, e a gente nas próximas aulas vai escolher alguns desses movimentos para trabalhar aqui, ou para retomar, né? Porque a gente já fez isso também no primeiro semestre, com alguns. Então a gente vai trabalhar isso com vocês. No mais, fica aí como sugestão de atividade, você aí, ó, com seu professor, sua professora, aponta aí para o QR Code, vai direcionar você para um vídeo auxiliar, vocês vão assistir esse vídeo e depois realiza aí com seu professor, sua professora, uma roda de debate, né, sobre o vídeo que vocês vão assistir. No mais é isso, gente. Valeu, Vanessa. Valeu, pessoal. E até nossa próxima aula. Tchau, tchau.